sentar-se à nossa mesa para me dizer que todas aquelas histórias não passavam de boatos. Eu não tenho olhos cinza, disse ele. Eu não tinha ideia do que significava ter olhos cinza. Ele amara a afinada Teslim de todo o coração, e se ela não tivesse se matado, eles teriam se casado. Foi então que me lembrei de ter lido nos cadernos de K que, 4 anos antes, Safed confiscara a carteira de estudante de Fazil na biblioteca pública. Ocorreu-me que havia muito tempo, tanto Safed como Fazil tinham esquecido aquela história. Quando Fazil e eu saímos novamente para as ruas cobertas de neve, os 2 policiais nos acompanharam, não sei se por amizade ou por curiosidade profissional, e, enquanto andávamos, eles nos falaram livremente de suas vidas, do vazio da vida em geral, da dor do amor e do envelhecimento. Nenhum dos 2 estava de chapéu, e quando os flocos de neve lhes caíam nos cabelos brancos, não se derretiam. Perguntei-lhes se hoje em dia a cidade estava ainda mais pobre e mais deserta que 4 anos antes. Fazil disse que nos últimos anos todo mundo passava mais tempo vendo televisão e que, em vez de passarem os dias nas casas de chá, os desempregados agora preferiam ficar em casa assistindo a filmes do mundo inteiro que chegavam aos seus televisores via satélite. Todos na cidade tinham economizado para comprar aqueles pratos brancos mais ou menos do tamanho de tampas de panela de pressão que agora se viam em todas as janelas. Segundo ele, aquela era a única novidade na cidade. Paramos na confeitaria Vida Nova, onde ambos comemos um dos deliciosos rocamboles com recheio de nozes que custaram a vida ao diretor do Instituto de Educação. Aquilo seria a nossa refeição da noite. Quando os policiais viram que estávamos andando em direção à estação, despediram-se de nós, e enquanto Fazil e eu passávamos diante de lojas fechadas, casas de chá vazias, mansões armênias abandonadas e vitrines profusamente iluminadas, eu de vez em quando dava uma olhada nos galhos cobertos de neve das castanheiras e choupos, que se elevavam sobre as ruas iluminadas de forma irregular pelas fantasmagóricas luzes de neon. Como os policiais não nos seguiam mais, tomamos as ruas secundárias. A neve, que havia pouco dava sinais de que ia parar, começou a cair mais intensamente. Talvez pelo fato de as ruas se encontrarem vazias, talvez pela minha tristeza por estar prestes a deixar Kars, comecei a me sentir culpado, como se estivesse abandonando Fazil a uma vida solitária naquela cidade deserta. Eu observei que os pingentes de gelo dos galhos nus de 2 oleandros se tinham entretecido, formando uma cortina de tule. Vi um pardal esvoaçar sobre um ninho de gelo, esgueirar-se por entre enormes flocos de neve e passar voando acima de nossa cabeça. O branco lençol de neve que acabara de cair fizera descer sobre as ruas um silêncio tão profundo que, afora o ruído de nossos passos, a única coisa que podíamos ouvir era nossa própria respiração. Quanto mais andávamos, mais difícil e ruidosa ficava a nossa respiração, enquanto as casas e as lojas continuavam silenciosas como num sonho. Parei por um momento no meio de uma rua para acompanhar a queda silenciosa de um floco de neve até o chão. No mesmo instante, Fazil apontou para um cartaz que havia acima da entrada da casa de chá Divina Luz. Em letras desbotadas, pois estavam lá há 4 anos, lemos a inscrição: Os seres humanos são obras-primas de Deus, e o suicídio é uma blasfêmia. Essa casa de chá é muito frequentada por policiais, por isso ninguém ousou tocar no cartaz, disse Fazil. Você se sente como uma obra-prima de Deus? Perguntei. Não. Só Nessip era uma obra-prima de Deus. Desde que Deus lhe tirou a vida, abandonei todas as minhas preocupações com o ateísmo e meu desejo de amar mais a Deus. Que Deus me perdoe. Os flocos de neve, que agora caíam muito lentamente, pareciam suspensos no céu, e só voltamos a falar quando chegamos à estação de trem. O belo edifício de pedra, uma estrutura dos primeiros tempos da República que mencionei em O Livro Negro, desaparecera, tendo sido substituído por uma monstruosidade de concreto. Mutar e o cão cor de carvão esperavam por nós. 10 minutos antes do horário da partida do trem, Serdar Bey chegou com alguns números atrasados da Gazeta da cidade fronteiriça que falavam de cá. Ao me entregar os jornais, pediam-me que, quando escrevesse o livro, evitasse dizer coisas ruins sobre a cidade, sobre seus problemas e seu povo. Ao ver Serdar Bey me trazendo um presente, um Mutar Bey nervoso, quase culpado, me entregou um saco de supermercado. Dentro havia uma água de colônia, uma pequena peça do famoso queijo redondo de Kars e um exemplar autografado de seu primeiro livro de poesias, impresso em Erzurum por sua conta. Comprei a passagem e um sanduíche para o cãozinho que meu amigo mencionara em seu poema. Aproximando-se de mim, o cão abanou a cauda alegremente. Eu ainda estava dando comida a ele quando vi Turgut Bey e Kadif chegando apressados à estação.
Tinham acabado de saber por Zahid que eu tinha saído. Fizemos alguns comentários jocosos sobre o vendedor de passagens, sobre a viagem e a neve. Turgut Bey, um tanto envergonhado, tirou do bolso uma nova edição de Primeiro Amor, o romance de Turgenev, que ele traduzira do francês quando estava na prisão. O Mercan estava no colo de Cadife e eu afaguei-lhe a cabeça. A cabeça de sua mãe estava envolta num de seus elegantes mantos de Istambul, e a neve que nele se tinha acumulado caía pelas bordas. Temendo ficar olhando demais os belos olhos da mulher de Fazil, voltei-me para ele e perguntei-lhe se agora ele sabia o que queria dizer aos meus leitores, caso algum dia eu escrevesse um romance ambientado em Kars. Nada, disse ele em tom decidido. Ao ver meu desapontamento, ele voltou atrás. Pensei numa coisa, mas talvez você não goste, disse ele. Se você escrever um livro ambientado em Kars e me colocar nele, gostaria que dissesse a seus leitores que não acreditem em nada do que disser sobre mim, em nada do que disser sobre qualquer um de nós. Ninguém poderia nos entender de tão longe. Mas ninguém acredita dessa forma naquilo que lê num romance, disse eu. Ah, sim, eles acreditam, exclamou ele. Nem que seja para verem a si mesmos como sábios, superiores e humanistas. Eles precisam imaginar que somos doces e engraçados e convencer-se de que simpatizam com o nosso jeito de ser e até nos amam. Mas se você colocar exatamente como eu disse, isso dará aos seus leitores uma pequena margem para dúvidas. Eu lhe prometi colocar o que ele disse em meu romance. Vendo que eu olhava a entrada da estação, Cadife aproximou-se de mim. Ouvi dizer que você tem uma filhinha muito bonita chamada Ruia, disse ela. Minha irmã não vem, mas me pediu que mandasse recomendações a você e a sua filha. E eu lhe trouxe esta lembrança de minha breve carreira teatral. Ela me deu uma fotografia sua com Sunai Zain no palco do Teatro Nacional. O chefe da estação fez soar o apito. Acho que eu era o único passageiro do trem. Eu os abracei um a um. No último momento, Fazil me passou um saco plástico com as cópias que mandara fazer dos vídeos e uma caneta esferográfica que pertencera a Necip. Agora o trem já estava em movimento e tive certa dificuldade de subir no vagão com as mãos tão cheias de presentes. Estavam todos de pé na plataforma acenando e eu me debrucei na janela para responder aos acenos. Só no último minuto vi o cão cor de carvão, a língua cor-de-rosa pendendo da boca. Ele me acompanhou alegremente, correndo até o fim da plataforma, e todos desapareceram na densa neve que caía. Sentei-me e, por entre a neve, olhei as luzes alaranjadas das casas mais afastadas dos bairros periféricos, as salas miseráveis cheias de gente assistindo à televisão, e os últimos telhados cobertos de neve, até que finalmente as graciosas e trementes fitas de fumaça que se erguiam das chaminés arruinadas já não passavam de borrões aos meus olhos rasos d'água. Abril de 1999, dezembro de 2001.